Olá novamente, malta, muito boa tarde. Portanto, eu estou aqui a gravar o podcast basicamente um atrás do outro. No entanto, eu não o vou publicar, muito provavelmente ao mesmo. Devo publicar um num dia, o outro no outro. Ahm, Vamos então falar do Resident Evil 4, que foi literalmente o segundo tópico mais votado depois da situação do estado atual, que eu acho que se passa com a franquia de Resident Evil. E o porquê deste podcast ter alguma importância e para quem jogou ou para quem pretende jogar Resident Evil 4, isto ser tão importante. Resident Evil 4, portanto, para quem viu o vídeo ou o podcast, neste caso, do estado atual do Resident Evil, ou até mesmo para caso quem tenha visto o Resident Evil O Caminho Pretendido, que foi o primeiro podcast do meu canal, sabe, ou se calhar não sabe ainda, mas eu conheci Resident Evil a partir de merchandise e a partir de filmes, antes de me atirar aos jogos. E o primeiro jogo que eu joguei foi o Resident Evil 4 na PlayStation 2. A partir daí comprei o Code Veronica para a PS2 também. Os restantes é que joguei no PC ou na PS4 agora, como foi o caso do Revelations 2 e futuramente do Resident Evil 2 e 3 Remake. E uma coisa engraçada sobre o Resident Evil 4 é que é um jogo que é amado pela grande maioria da fanbase, mas é detestado por um dos outros, porque o Resident Evil 4 foi o que eu chamo o final, o início do fim. Shinji Mikami, que é o diretor barra escritor de Resident Evil, que fez o projeto Evil Within, por exemplo, e The Dino Crisis, que também foi outro jogo que eu esqueci de mencionar, Survival Horror, que me entusiasmou na altura quando estava a tirar meus jogos de terror. E uma coisa que eu acho muito engraçado é... Estamos a falar do pai da franquia. Estamos a falar de alguém que se preocupava com estas histórias e com estas personagens, mas que ele próprio já estava a ter algumas dúvidas, porque se calhar o conceito que era demasiado genial, realmente passando a demasiados títulos, começa a saturar um bocadinho, e isto vem da cabeça do criador. Ele dedicou-se a fazer o Resident Evil 1 a 3, fez o Code Veronica e tinha prometido no final do Code Veronica que o grande final, a grande batalha contra a Umbrella, iria-se passar para que houvesse um dos dois cenários. Ou havia o final feliz com os personagens ou não, em que a Umbrella era derrotada, ou então um outro caminho que todos nós conhecemos ao fim e ao cabo, que é com ou sem a Umbrella ser derrotada, mal ou bem, a franquia continuaria com os mesmos personagens ou com outros, porque vai continuar a vender e os fãs vão querer mais. Resident Evil 4, para mudar a fórmula, seja a nível gráfico, de jogabilidade em termos de mecânicas, entre outros, decidiu obviamente aplicar a situação de um exclusivo para a GameCube, na altura a Capcom tinha os exclusivos para a Nintendo, de lançar então Resident Evil 4. O próprio Shinji tinha escrito já alguns dos drafts para com Resident Evil 4, alguns deles lá está o infame 3.5, em que depois lá decidiram a Capcom fazer o Devil May Cry, felizmente. E ele próprio diz que não sabia o que é que haveria de fazer, porque ele tinha toda esta ideia feita para fazer build-up para destruírem a Umbrella, mas ao mesmo tempo não sabia como é que havia de dar cabo da Umbrella. Até o Wesker tinha regressado, existem para aí 2 ou 3 variantes do T-Virus. Existe o G-Virus, foi falado de um tal Progenitor Virus nos early drafts que depois remonta para Resident Evil 5, que é o que deu as habilidades para com o Wesker antes de pronto, não é? E então ele próprio não sabia bem como é que havia de lidar com a situação, portanto ele simplesmente acho que meio que despachou a situação para stock markets, tribunais, política e revelações jornalísticas acabaram por quebrar a Umbrella. Isto foi visto logo na narração do prólogo de Resident Evil 4, quando o Leon fala da queda imediata de Umbrella, capítulo esse que é verificado no Umbrella Chronicles, em que o Chris, a Jill e no anonimato Wesker destroem a última grande fortaleza da Umbrella, que faz com que o tal stock market e as leis e as políticas depois vão caçar então a Umbrella ao ponto dos mesmos fecharem, apesar de obviamente haverem sempre remnants ou gente que esteja interligada com a situação. Até o próprio Oswald e Spencer e o Wesker eram para ter um papel fundamental no Resident Evil 4 pela história do 3.5, mas decidiram não seguir por aí, apesar de manterem o Wesker e a Ada na mesma, porque não fazia sentido estarem por o Leon diretamente contra o Wesker, sendo que a rivalidade estava contra
as pessoas, os membros da Stars, como a Jill e principalmente o Chris. Eu respeito isso. Mas a partir do 4, que foi quando começou aquela integração toda dos cheesy American lines, que apesar de tudo já estavam presentes do Resident Evil 1 a 3, acreditem, mas eu acho que isso também é o que traz algum humor, personalidade e charme à franquia. Foi também a adição da cena da câmara de ângulo, a cena do combate hand-to-hand combat, que vemos nos pontapés ou murros ou chapadas que o Leon dá. Combate esse que, parecendo que não, foi adaptado e melhorado a 180 graus em jogos como Assassin's Creed, jogos como Arkhamverse, por exemplo. Basearam-se muito, muito mesmo no combate do Resident Evil 4. E claramente a cena de mais ação. Quick Time Events, Shooting Sections, tiros, cenários que não nos faziam sentir que estávamos apertados e isolados como na mansão ou em ruas de Raccoon em degredo, onde havia uma alma perdida. Agora estávamos numa aldeia, depois de uma floresta, numa zona montanhosa que daria uma grande ilha ou um grande castelo. Basicamente era algo que nós sentimos ser algo mais, não digo espírito ou mitológico, mas para lá caminhava. Mas, apesar de tudo, Resident Evil 4 é talvez um dos melhores jogos de sempre. E se eu se calhar fizer uma lista de top 10 ou top 15 jogos favoritos de sempre até agora, para mim, Resident Evil 4 deve estar nos primeiros 5 lugares. Mas é à vontadinha. Porque o Resident Evil 4 é daquele jogo que eu joguei 4 ou 5 vezes na PS2. Estou até na ideia de why not comprar para a PS4 outra vez a 7€ um dia. O meu irmão apaixonou-se um pouco por Resident Evil e pela franquia de terror exatamente a partir do Resident Evil 4, portanto tenho esta ligação emocional com o meu irmão através do jogo, e foi graças ao Resident Evil 4 que eu comprei o Code Veronica e interessei-me em jogar todos os restantes títulos da franquia e tornar-me um hardcore fan, memes aside, desta franquia de jogos. Portanto, o Resident Evil 4 para mim foi o início de tudo. Apesar de eu não ter esta ligação nostálgica de e tal, quando era miúdo, cagava-me todo a jogar aquilo e mais não sei o quê, mas aquilo ainda dá uns valentes sustos, ou pelo menos mete-te a pensar e ansioso. Isso é verdade. Resident Evil 4 é de ser, se calhar, um dos últimos jogos que tem mesmo terror bem executado. Principalmente quando estás a jogar pela primeira vez. Depois aí tu já começas a saber onde é que estão os jumpscares e tudo mais, e uma pessoa já sabe o que é que contar. Mas Resident Evil 4 para mim é um culminar de coisas. É um Resident Evil que parece que não é bem um Resident Evil, porque muito do que faz um Resident Evil, principalmente o Resident Evil 1, a Code Veronica, não está lá presente, mas ainda tem muito do seu espírito, apesar de ser aqui uma coisa nova. Algo que eu acho que falhou totalmente com Resident Evil 5 e 6, que deram prole à ação, aos tiros e à história nonsensical, e depois ao 7, em que apesar de ser um jogo puramente de horror, esqueceu-se de ser um Resident Evil lá pelo meio. Portanto, o 4, apesar de ter um pequeno problema de personalidade, consegue ter uma identidade, que é coisa que a partir do 5 já não tem, tirando se calhar no Resident Evil Revelations 1 e em parte no 2. E foi anunciado o remake. Porque claro que foi. O que a Capcom já nos disse que não vai fazer um remake de Dino Crisis. Caraças para isso, porque Dino Crisis e Parasite Eve, apesar de Parasite Eve ser da Square Enix, são talvez dos jogos de PS1 agora mais requisitados para terem remake, após os Resident Evil, Crashes e Spyros e Medieval terem tido os remakes, entre outros. Só falta, claro, depois o Silent Hill também, que também estão fartos de falar na cena do remake, ou de Metal Gear. E basicamente é uma sensação estranha eu sentir que joguei este jogo pela primeira vez com os meus 15 anos, e agora, quase 10 anos depois, eu estou a ouvir falar em um remake. Bem sei que o jogo saiu em 2005 e estamos em 2021, sendo que o jogo vai sair lá para 2023, portanto está a caminhar quase para 20 anos que o jogo já existe. Mas é estranho, quando eu vi que eles deram-se a tanto trabalho, um trabalho lindíssimo que fizeram, a fazer um remake do 1, a fazer um remake do 2, pá, cagada que foi o 3, e de repente querem fazer um remake do 4 sem fazer um remake do Code Veronica. É assim, amigos. Eu até percebo não querem fazer um remake do 0. O 0 vem na mesma qualidade do Resident Evil 1 Remake e aquilo, apesar de ser, não é nada demais. Aquilo só literalmente dá um input e um pouco mais de lore e plot à volta dos eventos antes do 1, mas também é uma daquelas prequelas que são
não digo completamente desnecessárias, mas que podem passar um bocado ao lado se uma pessoa ler os documentos ou mantiver-se atenta no 1. Mas é só mais um input, por assim dizer, para com o lore do primeiro jogo. Mas quererem dropar o Code Veronica as a whole é uma enorme falha. Foi um exclusivo da Dreamcast e GameCube que foi para a PS2 com direito a Director's Cut e um Wesker Documentary. Foi o único jogo que recebeu um Emmy Award de melhor plot em qualquer jogo de Resident Evil de todos. Foi o grande regresso do Wesker, o grande regresso da Claire e do Chris, menções do Leon e da Jill no jogo, uma variante do T-Virus até bastante fixe, porque inclui piroquinese e plantas infectadas e uma nova variante de Tyrants. A cena do aeroporto, a base na Antártida, a situação da prisão, o survival horror em pleno. Sim, o Steve Burnside é um personagem bué estúpido e tem um romance super nheque com a Claire. Mas, de resto, é um jogo fantástico. É uma sequela ótima. É o original Resident Evil 4, como eu lhe chamo. E com a ponte que deixaram, estamos todos à espera de ver a queda da Umbrella antes do movimento quase spin-off que vimos no Resident Evil 4. Agora, com esta situação do remake, eles, numa entrevista, já disseram que querem adicionar coisas que não puderam adicionar no 4, limar algumas arestas e cortar algumas coisas que se calhar não resultaram tão bem no 4 por outdated mechanics, ou moments, ou trials, e querer dar um melhor de si para fazer o Ultimate Version do Resident Evil 4. Isto assusta-me bastante, porque o Resident Evil 4 não é ao acaso que eu e tantos outros milhões jogamos, adoramos, e Resident Evil 4 não é só assim por acaso, que é um jogo que tem o mesmo estilo tipo Skyrim, em que até esta merda até no telemóvel está. Este jogo está disponível para qualquer plataforma que tenha saído até agora. Não é por acaso. Há gente ainda hoje a comprar. Há dois remasters do jogo em HD. Não justifica de maneira nenhuma, sendo que limaram as arestas na jogabilidade e deram 2 HD remasters a haver já um remake. Mas pronto. Eles se quiseram saltar o Code Veronica por causa das críticas ao Resident Evil 3 e por Quick Buck Money e nostalgia, porque sabemos que o Resident Evil 4 é um jogo com muita nostalgia em cima, porque early days of the internet, early 2000s, I get it. Mas, outra vez, a Capcom vai querer fazer o esforço mínimo e a conseguir ter muito dinheiro. Estou deserto de saber, para começar, qual é que vai ser o jogo multiplayer online que eles vão querer adicionar. Sim, porque isso vai ser lindo. Porque eu estou mesmo a ver com Resident Evil 4, um jogo que à primeira vez a explorares um bocadinho de tudo e a morreres algumas vezes. É um jogo que tu passas com a DLC da Ada Wong, que já está dentro do jogo. Sim, porque eu estou deserto de ver a Ada Wong, a DLC do Separate Way, ser paga nesta versão de PS5, ao contrário do que foi na versão original da 2, que foi dada de borla, obviamente, a ser paga. Mas tirando essa situação, ou até mesmo o modo mercenários, que provavelmente vai ser retirado para um jogo da pizza online que ninguém pediu, eu estou deserto de ver um jogo que pela primeira vez quando tu passas com essa situação que é passada em 24, 25 horas, ser reduzido como eu quando faço o jogo pela quarta ou quinta vez, já sei todos os cantos, já sei tudo, por isso é muito mais fácil, já tenho o bónus das armas, quase com balas infinitas e tudo mais, em que passo o jogo em 10 a 11 horas. É que o problema aqui é que muito provavelmente o Resident Evil 4 Remake vai ter realmente em termos de período, se calhar essas 10, 11, 12 horas. E se estiveres a passar pela quarta, quinta para platinar, se calhar faz o jogo até em 4, 5 horas se souberes os cantinhos e os atalhos todos. Isto é que é grave. Porque é este tipo de campanhas que a Capcom está a tentar fazer a partir de agora. Menos para receberem mais. E é isto que me assusta. E principalmente o que me assusta é eles quererem a cena do cortar e fazer esta cena do limar arestas. O que é que eles querem dizer com isto? Todas as piadas sexuais com as balísticas da Ashley, o fanservice do Hey Pervert, quando estás a olhar para as cuecas dela, a personalidade mal ou bem obnoxious, mas que é característica dela, vai ser cortada. O Lewis a fazer sarcasm e piadas, até mesmo algo raciais. A interpretação dos espanhóis. O Leon a ser um chill dude American guy. Todo esse humor vai ser cortado, tenho quase a certeza, para entregar uma espécie de more anime resemblance, mais seriedade, quando Resident Evil 4 tinha até um humor e uma personalidade X e bastante característica. E eu sinto que eles vão sacrificar isso em prol de um jogo ou mais sério, ou mais meh,
ou mais aceitável pela geração atual. Toda a gente sabe que hoje em dia é toda uma geração de gente toda muito ofendida. Um, I mean, eu não quero ver isso. Eu não quero ver eles a cortarem história. Eu não quero ver eles a tirarem sítios como o castelo, porque o robô estátua do Salazar e os dois xenomorphs irem atrás de ti. Não faz sentido nenhum. Eu não quero ver eles a tirarem as partes da cozinha onde tens os regenerators ou o laboratório medicinal. Eu não quero que eles retirem as batalhas contra os El Gigantes que tu tens durante o coisa. Eu não quero que eles retirem partes da floresta e do pântano que existem. Eu tenho quase certeza que eles vão retirar a parte do cãozinho branco quando tu libertas logo ao início do jogo. Não queria que perdessem esse tipo de pequenos momentos. Eu não queria que eles... Porque eu sinto que o que eles se vão basear é pegar na aldeia, pegar na parte final que é aquele tiroteio barra clímax todo na última ilha, and that's it. Eu próprio tenho receio que eles tirem o Jack Krauser, que foi um antagonista também durante o Resident Evil 4 e que foi aprofundado no Dark Side Chronicles, que era aquele ex-aliado barra amigo do Leon, que agora está a trabalhar para Las Plagas por motivos próprios, just like Ada and Wesker. Ou seja, ele é o seu próprio vilão, ele é a sua própria pessoa, com as suas próprias metas. E essa situação ser meio que arruinada. Uma coisa que eu gostava de ver, though, seria pegarem neste prologo que eles deram sobre tal, a Umbrella caiu assim muito do nada, e se calhar tentar dar uma DLC ou um capítulo inicial em que se calhar nem se jogaria com o Leon, para se jogar talvez com a Jill ou com o Chris, de modo a vermos realmente a queda da Umbrella e até tentar aprofundar a ligação do Wesker para com os eventos do jogo. Porque já sabemos que tanto a Ada como o Wesker vão ter importância no 4 Remake, tal e qual como no original. Portanto, eu quero ver eles a darem algum tipo de inuendo ao Code Verónica, que se passou e que nós não vimos, e tentar dar uma espécie de rewrite ao que nós vimos no capítulo adicional do Umbrella Chronicles e tentar tirar daí uma espécie de prólogo em que nós ou vemos algumas cutscenes ou temos uma espécie de DLC estilo Resident Evil 5 em que tu jogas numa espécie do Spencer Mansion, mas em vez de ser no Spencer Mansion pode ser tipo naquela base da Rússia, whatever, em que literalmente lutamos contra BOWs, vemos os originais T-Virus. Já que a Capcom quer tanto fazer reciclagem de recursos, why not? Temos algumas interações da Jill e do Chris na altura, com a criação da BSAA, e pronto. E depois vemos se calhar algum cameo do Wesker e da Ada para fazer, para retirarem lá aquela cena do Las Plagas, para tentar fazer ligação direta para com o líder do Las Plagas e com a plot do 4 para fazer tudo muito mais sincronizado, principalmente entre a DLC e o jogo principal. Portanto, fazer uma espécie de episódio extra, porque o Resident Evil 5 teve 2 episódios, teve a prequela e teve uma tie-in. Porque não? Resident Evil 4 Remake tem uma campanha principal, tem o episódio do Separate Ways da Ada outra vez, que até pode estar algo modificado, e pode ter uma DLC de prequela à vontade. Explicar os eventos deste prólogo, do Leon ser chamado para a missão do Presidente para a Espanha e da queda da Umbrella, porque se eles forem só mostrar uma cutscene do Code Verónica mesmo à Javarde e da Umbrella Chronicles, é mesmo ponto de gozar connosco, porque literalmente vocês skiparam 2 jogos, ou pelo menos um jogo e um capítulo no jogo da Wii para isto. E, portanto, espero bem, sinceramente espero bem que não o façam. Resident Evil 4 Remake, eu não alteraria nada. Resident Evil 4 é daqueles jogos que eu acho que, ainda principalmente agora com o HD Remastered, este jogo não precisa de remake. Este jogo é jogável ainda hoje. Eu percebo as pessoas não quererem jogar o Resident Evil no original. Por isso é que temos o remake. Eu também não joguei o original, lol, que ele está horrível. Resident Evil 2 e 3, joga-se. Eu joguei no PC. Joga-se até bem, mas os ângulos e tudo mais é muito clunky, é muito antigo. Compreendo perfeitamente porque é que há gente que não quer. Muito bem, não há problema. Joguemos. Então, com a jogabilidade agora assim mais acessível, mais modernizada, mas mantenham o espírito, mantenham todos os ambientes que existem no jogo, mantenham os pequenos momentos, o que faz o Leon ser likeable. Hell, até o Leon ter sido infectado pelas plagas e ter momentos à Jedi, eu não me importo que isso aconteça porque está justificado dentro da plot, por mais nonsense aquele que seja. Eu não me importo. Agora, realmente, eu também não quero é ver literalmente um remake com gráficos de PS5 só porque sim. Pensei que isto é só literalmente para milking. Mas pelo menos que haja um effort então. É um remake. Vejam um remake do 1 e em parte o remake do 2. Eu não quero que cortem ou modifiquem. Eu quero é que peguem
reutilizem, modernizem e acrescentem. Que foi exatamente isso que aconteceu com o remake do 1 e do 2. No 3, eles limitaram-se a pegar, cortar, modificar, reconstruir e temos a salganhada que temos. Eu não quero reconstruções, eu não quero alterações e muito menos quero reduções. O que eu quero é que esta gente veja a merda que fez com o remake do 3 e faça um remake do 4, como deve ser, como nós merecemos, e nunca para modificar ou reduzir, mas para manter e acrescentar. Que acho que é principalmente isso que temos que ter em atenção para com o Resident Evil 4 Remake, porque realmente o jogo está a ser atrasado por questões óbvias, porque eles querem ver a recepção com Resident Evil Village, que obviamente tem os assets e os recursos locais, nem que seja para com esta situação, não é? Portanto, sim, faz sentido. Pá, mas de resto é isto. Meus caros, não sei, pelo menos para já não tenho realmente mais nada a dizer. Talvez esta semana ainda faça um podcast também sobre a franquia de Pokémon, quem sabe. Porque para quem não sabe, o terceiro orgasmo da internet, aliás, o quarto, o primeiro foi Kingdom Hearts 3, o segundo foi Cyberpunk 2077, o terceiro foi o Snyder Cut e agora é os remakes de Sinnoh, spin-offs de Sinnoh. Pá, o que é engraçado, quarta gen, quarto orgasmo da internet. Mas pronto, pá, é uma questão de se ver. Talvez eu faça um podcast amanhã sobre esta situação. Jogaram Resident Evil 4? Não jogaram? Têm ideia se vão querer comprar o remake com ou sem o vosso jogo ou opinião sobre Resident Evil Village? O que é que acham deles fazerem remake do 4 antes do Code Verónica? Pá, comentem, falem comigo no chat pessoal. Sabem que eu estou disponível mais ou menos durante o dia. É uma questão de falarem. Tudo a correr bem e abreijos.